Pegando pelo rabo o assunto levantado aqui pelo Rafael sobre férias, né? Então, e tem um porém aí nessa história dos 60 dias de férias, né? Porque 30 deles podem ser negociados. É um autêntico 14º salário, não é isso, companheiros? É, exatamente. É uma vergonha, né? Meu Deus do céu. Assim, o setor público não decepciona, né? O tempo todo eles estão procurando uma boquinha, estão procurando uma maneira de assaltar ainda mais o contribuinte, estão procurando alguma regalia a mais. É uma coisa absolutamente impressionante, né? Aqui em Brasília é o reino desse tipo de penduricalho, né? E não por acaso isso surgiu aqui em Brasília também. Aqui nós temos estatais locais, por exemplo, que pagam, que faz com que o cidadão pague para os funcionários da Companhia Estatal de Energia aqui, por exemplo, auxílio babá de R$ 1.000 por mês durante 6 meses. Aí, quando chegar no 6º mês, a criança, aquele auxílio babá vira auxílio educação. E esse auxílio educação é pago até o filho do funcionário chegar aos 24 anos de idade, marmanjos de 24 anos de idade, recebendo aquele auxílio educação, que na verdade nasceu como auxílio babá. Uma vergonha completa. E você encontra isso em cada órgão. Você vê agora na Advocacia Geral da União. Os caras querem trabalhar menos e ganham uma baba, ganham muito dinheiro. Eles querem, na verdade, usufruir o que ganham, inclusive essas coisas de sucumbência. Eles ganham comissão sobre ações que são movidas pelo Estado ou defesa, iniciativas que ele toma em nome do Estado para recuperar ativos, enfim. E aí eles ganham uma comissão em cima disso. São pessoas assim que estão entre as mais bem remuneradas do Estado brasileiro e ainda querem 60 dias de folga por ano. Que vergonha, meu Deus. Olha, a AGU tem 12 mil servidores, a Advocacia Geral da União. São 12 mil servidores, 10 mil na ativa, 2 mil aposentados. Os advogados públicos são concursados, portanto, têm estabilidade garantida no cargo e ganham de 20 a 26 mil reais por mês como salário, porém, como lembrou o Cláudio, tem as bonificações por processos em que a União saiu vitoriosa. São os chamados honorários de sucumbência, que antes do novo Código de Processo Civil eram pagos apenas na advocacia privada. Mas eles conseguiram. Aliás, essa palavrinha equiparação, ela é mágica para alguns setores de atividade, né? Os advogados da União conseguiram a equiparação com a advocacia privada. O que acontece com o advogado privado? Se ele ganha uma causa, ele ganha uma porcentagem por aquela causa, além do combinado previamente com o cliente. Isso passou a valer também para o advogado-geral da União, embora o advogado-geral da União não tenha de custear escritório, não tenha de custear telefone, exatamente, não tenha de custear carro, combustível, né? O advogado particular, salários, né? Arca, aluguel, né? IPTU, o advogado-geral da União não. Isso tudo é pago pela própria União. Em 2015, o Supremo suspendeu as férias de 60 dias para procuradores da Fazenda Nacional. Decisão do ministro Barroso, que afirmou que se os beneficiários optassem por converter as férias em dinheiro, o gasto para os cofres públicos poderia passar de 186 milhões de reais. No Senado tem uma proposta de emenda à Constituição que está em tramitação para reduzir as férias de juízes e integrantes do Ministério Público de 60 para 30 dias, mas isso anda lentamente no Senado. O que anda mais rápido no Supremo é essa ideia de aumentar de 30 para 60 as férias do pessoal da AGU, e ontem nós ouvimos o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, sobre esse assunto. Não dá, né? Isso aí tinha que acabar 60 dias para os que têm, né? Não criar 60 dias para os que não têm. A sociedade não tem mais condição de sustentar o Estado brasileiro. Então, ou a gente vai inverter esse debate e garantir mais recursos, de fato, para os brasileiros que mais precisam, ou vai chegar um momento que a sociedade, né, o Estado brasileiro não vai crescer o suficiente para bancar essa estrutura tão grande do Estado brasileiro. Por que ele não dá o exemplo, hein? Por que ele não fala dos gastos de saúde dos parlamentares, dos gastos telefônicos, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Não, o fundão sem vergonha que eles acabaram de aprovar, com apoio de Rodrigo Maia, que na véspera criticava, subitamente mudou de ideia outra vez e passou a alegremente não apenas a apoiar, como a defender com ênfase esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que todos esperam que o presidente vete, se não totalmente, ao menos
parcialmente. Mas o caso em tela aqui, né, que foi levantado, é a história da cara de pau de um grupo de advogados gerais da União de apresentarem um projeto nesse sentido, levarem o projeto, né, caminharem com o projeto pelo Parlamento brasileiro, no momento em que todas as propostas que chegam ao parlamento dizem respeito à redução do gasto público. Porque essa história de férias, eu já disse isso aqui nessa semana. Menos os gastos do parlamento, né, Pedro? É bom que se diga, viu? Não, mas vamos cobrar também. O próximo assunto pode ser esse aqui. Não, eles deviam dar o exemplo, antes de mais nada. O problema é o seguinte, o problema é a cara de pau de apresentar um projeto desse que a gente sabe que vai gerar gasto. Por que vai gerar gasto? Porque nenhum advogado-geral da União vai tirar 60 dias de férias. Ninguém vai parar 60 dias para descansar, como eles dizem. E outra, não estão mais cansados do que o trabalhador comum, que sai aí todo dia de casa, muita gente que está desempregada e gostaria de ter um trabalho para não ter nem 30 dias de férias. Você perguntar para muito desempregado, ele vai falar, claro que eu quero um trabalho e abro mão das minhas férias se fosse possível, né? Então... Você pensa que bolar sacanagem não cansa? Cansa sim. Cansaço mental. Agora, exatamente, só se for isso. A discussão dos honorários de sucumbência para advogado público, meu Deus do céu, né? Isso é outra falta de vergonha. Porque, assim, quando você procura um advogado, você procura um advogado que está gastando, faz parte do negócio dele, manter a sua banca de advocacia, seu escritório, advogado particular. Ele não tem salário, né, o Claudio Não tem salário. O advogado-geral da União tem salário. Então você contrata o advogado ganha a causa, e aquilo gera uma indenização, você vai receber uma indenização absolutamente justo, que o advogado seja remunerado dessa maneira, uma parte, uma comissão, né, do valor que você vai receber. Isso é uma coisa. Outra coisa é o sujeito estar lá numa repartição para fazer a defesa do Estado brasileiro, né, em demandas na justiça. E aí, quer dizer, é uma coisa em relação à qual ele não faz nenhum esforço, além de ter sido aprovado em concurso e, enfim, conseguido um salário, um belíssimo salário, esse salário de até 26 mil reais, esse é salário base. Os penduricalhos tornam essa gente, todos eles são marajás do serviço público, né? São os penduricalhos que os tornam marajás. Isso acontece também no Ministério Público, em diversas categorias da área jurídica. E aí eles estão ali e defendem o Estado brasileiro porque é dever deles, eles já são pagos para isso. Receber honorário de sucumbência é um escândalo, é um assalto. Isso aí equivale a um assalto regular de qualquer bandido. Isso é intolerável, isso é o triunfo da esperteza que a gente verifica aqui, né? Da capacidade inesgotável que essas pessoas têm de bolar sacanagens, de bolar formas de meter a mão no bolso do cidadão e tirar dinheiro. O dinheiro que paga os honorários de sucumbência dessa gente é dinheiro que falta na escola, que falta no posto de saúde. Isso é uma vergonha, mas isso é outra discussão que a gente pode travar aqui em outro momento, se vocês toparem.